Estamos ao vivo. Já Já tá? tem gente aí? Ainda não. O pessoal vai entrando devagarzinho, né? Pelo menos o Facebook meu aqui apareceu que está ao vivo, tá? Já tem gente já na sala, tá bom? Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais essa live do Irmã Francisca, sempre com um tema muito bom que nos faz refletir, que nos auxilia na nossa caminhada, na nossa jornada, aprendendo, né? Porque esses ensinamentos vêm nos ensinar para que a gente possa colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, para que a gente se torne pessoas melhores, né? Espíritos melhores para nós e para o nosso semelhante. Então, sejam todos bem-vindos, se sintam acolhidos. Lembrando a vocês que as lives acontecem às segundas-feiras às 20 horas, às quinta às 14 horas, nas sextas-feiras um pouquinho mais cedo às 19 horas e no domingo às 10 da manhã. Todos convidados aqui com a gente, né, para compartilhar desse momento tão agradável que nutre o nosso ser, né? Temos os evangelhos também para vocês que quiserem participar, também no Facebook, no YouTube, às terças às 19, às quartas às 19, quinta 19 e sábado 19. Então, bora participar, bora se melhorar, né? Vamos nos dar essa oportunidade que Deus tem propiciado para todos nós, de termos esse encontro virtual, né? Nos conectando aqui de coração, não fisicamente, mas de coração, né? Porque a distância não existe entre espíritos. Estamos todos conectados através do nosso coração. Vocês que acabaram de chegar aí na sala, todos muito bem-vindos. É muita alegria estar com vocês aqui mais uma vez, né? Nessa live hoje com o Ivan, que será o nosso palestrante, que trará um tema muito legal, que é o compromisso do espírita diante do evangelho. Olha só a responsabilidade, né? Para vocês que são espíritas. Para vocês que não são espíritas, já fica aí a dica, né? Porque às vezes a pessoa ainda não é espírita, quer conhecer, é simpatizante, está aproveitando essa oportunidade de estar aqui conosco. E sejam sempre bem-vindos. Aqueles que são espíritas, aqueles que ainda não são, aqueles que são simpatizantes, que querem conhecer, porque o caminho até Jesus, até Deus, nosso Pai, é um só, né? E as palavras sempre aí de amor do Cristo para a gente. Falta só mais um minutinho aqui para a gente começar, né, Ivan? Isso. Boa noite para todos. Só mais um minutinho a gente já inicia. Agradecendo a todos, né, por estarem aqui conosco, né, em pensamento unido, possamos confiar na espiritualidade, né, nesse trabalho, onde nós estamos sendo amparados e atendidos nas nossas necessidades. Com certeza. Com muita gratidão, né, estarmos aqui, né? Muita gratidão. É uma bênção, né? 2 de novembro, um feriado, esse friozinho, e nós todos aqui reunidos, né, para ouvir esse tema tão maravilhoso. Tema de hoje da palestra com o Ivan, de novo aí para vocês que não pegaram, o compromisso do espírita diante do evangelho, né? 20 horas, vamos dar início então a mais uma live do Irmã Francisca, Cefife, com o nosso palestrante de hoje, Ivan. Eu sou a Ijanira, estou aqui na direção com vocês, na vibração, né? Vamos todos nos reunirmos nesse momento de coração, de alma, com o pensamento firme
e nos ligarmos neste momento com a espiritualidade amiga, com Jesus. Aqueles que se sentirem à vontade, fechem os seus olhos, relaxem seus corpos nas cadeiras, no sofá, onde você estiver. Procure ficar calmo, respirar profundamente e convide Jesus para adentrar aí no seu lar, para estar aí do seu lado, te envolvendo. E vamos rogar a Ele, vamos rogar a espiritualidade amiga que esteja conosco, nos amparando, nos envolvendo, expandindo a nossa consciência para que possamos aprender em nós esses ensinamentos, para que possamos levar para o nosso dia a dia, para sermos pessoas melhores. Jesus, nos ampare em mais esta noite, e mais este encontro amoroso de corações famintos pelo teu evangelho. Que esteja conosco, Jesus, a nos fortalecer e a nos fazer compreender as tuas palavras, tocando o nosso ser. Que possa estar protegendo, inspirando o nosso palestrante de hoje, irradiando muitas luzes a todos os nossos corações que estamos aqui reunidos para mais esta palestra. Então, Jesus, espiritualidade amiga, nós só temos a agradecer por mais esta oportunidade e te pedir humildemente, fica conosco, que assim seja. Que assim seja. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela para a gente poder dar início. Já conseguem ver? Sim. Legal. Vou botar aqui. Então, hoje a gente vai falar, né, sobre o compromisso nosso, né, espíritas, diante do Evangelho de Jesus. Então, lá no início, quando Jesus estava com os apóstolos, os discípulos, né, ele já falou sobre o Consolador prometido. Então, ele prometeu enviar para nós no futuro, né, mais tarde, porque naquele momento nós não estávamos preparados, né, para entender e compreender a profundidade, né, dos ensinamentos. E aí, mais tarde, ele envia o Espírito da Verdade, né, que iria esclarecer aqueles que nós não compreendíamos na época e ensinar muito mais do que foi ensinado naquele período, né? E aí surge na França, na metade do século XIX, o grande movimento da codificação da doutrina espírita, que nós todos espíritas sabemos, né, que é o Consolador prometido pelo Cristo, que é trazido por esse espírito, que é o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que, ao perceber a grandiosidade da obra, né, da sua missão, ele renuncia à sua própria identidade e torna-se, né, com o nome de Allan Kardec. Então, até numa expressão de humildade diante da grande missão que ele tinha para trazer o Consolador prometido pelo Cristo. E aí, nós temos, né, que é o Consolador prometido. E aí nós estamos no Brasil. Brasil, né, coração do mundo, pátria do Evangelho, trazido pelos Espíritos. Então, Jesus traz a árvore do Evangelho, né, para o Brasil, uma terra nova, totalmente planejada para receber o Evangelho, os ensinamentos. E nós, aqui no Brasil, Espíritos, encarnamos com a oportunidade da diversidade que esse país nos dá para que possamos nos trabalharmos, né? E até aqui, também em 1907, onde abre as portas do primeiro colégio espírita Allan Kardec, em Sacramento, por Eurípides Barçanufo,
que tem assessoria direta de São Vicente de Paulo e também de Maria, proteção de Maria, e o trabalho contínuo também com o Dr. Bezerra de Menezes. Então, dali, é como se fosse a solidificação, né, da doutrina espírita, do Evangelho, do Consolador Prometido no Brasil. Então, essa seria a nossa missão. E aí, falar um pouquinho, né, da questão da doutrina espírita, a reencarnação e o crescimento do espírito. A reencarnação, né, ela é uma bênção que o Pai concede aos seus filhos, todos nós, para que possamos compreender o grande processo de reeducação mental e modificações expressivas do pensamento e dos sentimentos. Este é o grande objetivo da nossa reencarnação. É o nosso compreender esse processo de reeducação mental, para que a gente possa modificar os pensamentos e os nossos sentimentos. Então, cada um de nós, né, cada espírito precisa dimensionar as suas necessidades de crescimento, buscando compreender a vida e o trabalho íntimo que cada um ser deve se esforçar por realizar. Esse trabalho é individual de cada um. Apesar de nós reencarnarmos numa família, numa sociedade, mas esse trabalho na intimidade é individual, é de cada um. A reencarnação também é uma lei de crescimento e expansão para o espírito. Ao reencarnar, né, quando nós reencarnamos, né, o objetivo e o desenvolvimento das forças que devem movimentar o nosso crescimento, modificando, né, os nossos sentidos e as nossas percepções. Então, nós temos um objetivo claro, que é o desenvolvimento de nossas forças, das nossas potencialidades, para que nós possamos verdadeiramente ter esse crescimento espiritual. Não adianta sermos vistos e aclamados pelos homens, pela sociedade que nos acolhe. Nós precisamos crescer para Deus, expandir a nossa inteligência espiritual, de tal forma que ela amplie a força da razão e da consciência. Olha que interessante, né? Traz aqui. Nós precisamos expandir a nossa inteligência espiritual. O que é expandir a nossa inteligência espiritual? Nós vamos ver aqui um pouquinho mais para frente. Então, o primeiro processo e que Jesus nos traz é a nossa evangelização. Nós precisamos nos evangelizarmos. O que é nos evangelizarmos, né? É a necessidade do conhecimento reflexivo do Evangelho de Jesus. Então, eu preciso me aprofundar nas lições do Evangelho de uma forma reflexiva, trazendo para a minha intimidade. Não abrindo o Evangelho somente para os outros. Cada lição, cada item do Evangelho é um código importante para nós, para a nossa reflexão. Porque ele vai nos trazer para que nós possamos ter o conhecimento espírita cristão, que aí tem por finalidade, né, nos fortalecer e despertar a nossa consciência. Essa é a única forma para compreender as leis divinas que nela estão inseridas. Então, nós só vamos compreender as leis divinas quando realmente nós compreendemos o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Então, por isso que é importante esse trabalho reflexivo do Evangelho. Sem o conhecimento, né, do ser espiritual, sem nos conhecermos, né, se torna difícil a gente ter a luz do entendimento aos conflitos que vão dia a dia se tornando mais fortes no nosso pensamento. É muito difícil, nós não temos condição, sem esse conhecimento, né, do nós, através do Evangelho, buscando o autoconhecimento, o ser espiritual que somos. Essa é a única forma de nos trabalharmos e nos modificarmos, através
do Evangelho. Então, o Evangelho nos dá todo esse suporte, toda essa estrutura para que a gente possa olhar para nós e nos trabalharmos, nos conhecermos verdadeiramente. A superficialidade do conhecimento, também da doutrina espírita, nos satisfaz, não satisfaz as necessidades do espírito. Então, nós precisamos também aprofundar nos conhecimentos da doutrina espírita. E nós, espíritas, temos estudado os livros da codificação? A questão não é só trazer para o intelecto, é que nós precisamos também do intelecto, nesse momento, acionarmos o intelecto para obtermos o conhecimento da razão. Porque o conhecimento da doutrina espírita é o que vai nos trazer a sustentação no momento nas nossas decisões e aí olharmos com a razão. Então é importante para nós. Então a verdade tem que ser compreendida para ser vivenciada de forma correta. Então a aplicação do Evangelho na vida do Espírito, o que seria, né? Como é que nós teríamos que fazer essa aplicação do Evangelho na nossa vida? O Evangelho é o caminho divino que todos somos convidados a percorrer dentro do tempo de cada espírito determina para si. Cada um tem seu tempo, mas ele é o caminho divino. O Cristo trouxe todos esses ensinamentos para nós como um caminho, até que possamos chegar até Deus. Então, as lições amorosas do Evangelho são sublimes indicadores que nos auxiliam a romper com as nossas dificuldades. Então, o Evangelho para nós é um auxílio para que a gente possa quebrar, né, os nossos hábitos, as nossas dificuldades, os nossos vícios mentais, né, de que forma, né, ocasionados por tantos desregramentos, tantas ilusões do passado, né, que nos trouxeram tantas dores e fortes dificuldades que enfrentamos hoje, né, que é a dor e o sofrimento. Então, a dor, ela é imprescindível na condição nossa evolutiva de planeta de provas e expiações. Todos nós que estamos encarnados no planeta de provas e expiações vamos ter dores. Que nós não tenhamos a ilusão de que nós não vamos ter dores. Mas o sofrimento dessas dores é nossa escolha. Quanto mais eu tenho aprofundamento no entendimento do Evangelho, mais eu aciono as leis divinas e mais eu compreendo o papel importante da dor no meu processo evolutivo. A partir do que... e aí o sofrimento, né, dessa dor é uma escolha. Quando eu tenho a compreensão dessa dor, eu não sofro mais. Eu sinto a dor, mas eu não sofro mais. Então, a importância desse conhecimento. Então, o tempo chega como um grande sinal de alerta, de bênçãos que vão alinhando as vibrações de nossos pensamentos. Então, os tempos estão aí, estão o convite a todo instante a de nos trabalharmos e nos transformarmos. Os pensamentos que pedem à razão uma atenção maior para que nós possamos compreender o significado das lições que indicam os caminhos novos. Essa pandemia, ela veio para contribuir para que nós possamos olhar para dentro de nós. É um olhar para a nossa intimidade. É uma forma de pararmos de olhar o exterior e olharmos para dentro de nós e vermos aquilo, identificarmos aquilo que precisamos modificar. Aqueles pensamentos difíceis, pensamentos doentes que trazemos, os hábitos, os vícios que precisamos nos transformar, mudar. Então, o que é nos perceber? Porque para que eu possa me transformar, eu preciso me perceber. Eu preciso me conhecer. Porque se eu não me conhecer, não me perceber como um ser espiritual que sou,
não consigo trabalhar. Eu preciso olhar para dentro de mim, ter olhos para sentir as dificuldades que transitam no meu pensamento e nos meus sentimentos. É fácil a gente defrontar com as nossas dificuldades? Não. Vai trazer dores para nós, mas é necessário, porque eu preciso sentir essa dor para que eu possa verdadeiramente me trabalhar para mudar, para buscar a cura dessa dor. Sem esse olhar para dentro de nós, dificilmente nós vamos perceber quem somos e a força que essas energias exercem tanto em nossa intimidade, como na organização dos centros energéticos situados no nosso perispírito. Então, assim, nós estamos em desequilíbrio ainda. Então, reencarnamos para que há uma oportunidade de trabalho para que nós possamos nos reequilibrarmos, pensamentos e as nossas energias. E se nós não olharmos, não sentirmos as nossas dificuldades e não nos propormos a nos transformar, nós vamos continuar na ilusão, achando que nós vamos evoluir e está tudo bem. Não, nós não vamos conseguir. E aí tem o Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus, ele é pautado em duas colunas de sustentação. Lei maior, que é o amor, é uma das colunas. Então, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, Jesus já nos trouxe lá atrás. Isso nos leva, que é amar a Deus sobre todas as coisas, isso nos leva a refletir que não é possível amar a Deus sem transformar o pensamento em relação a tudo e a todos que nos cercam e nos envolvem. Não tem como a gente amar a Deus. Amar a Deus é reconhecer a sua grandeza em toda a natureza, em especial em nós mesmos. Nós somos criação dele. Somos seres divinos. Amar ao próximo é um desdobramento da lei maior, da lei de amor. É um desdobramento. Compreender quem somos para respeitar o outro como expressão de amor à vida do nosso irmão. Então, veja que Jesus está trazendo para nós que nós precisamos nos conhecer, nos trabalharmos. Porque sem isso, nós não vamos conseguir amar a Deus, porque nós não vamos conseguir compreender Deus. Não vamos conseguir compreender a nossa reencarnação, que é um plano divino de amor. É um plano de Deus conosco. Porque Deus, ele não vai castigar ninguém. Ele não castiga ninguém. Não existe castigo de Deus. Muito pelo contrário. Há uma programação para que a gente possa ser feliz. É esse, vamos dizer assim, a única condenação, o único castigo, entre aspas, que Deus nos coloca é ser feliz. É a felicidade. Então, todo o nosso planejamento reencarnatório é pautado na lei de amor, para que nós possamos aprender a amar, aprender a compreender o amor de Deus conosco e que possamos ter condições daí amar sim o nosso irmão. Então eu preciso estar junto desse irmão para perceber ele, para sentir ele, para que eu possa auxiliar tanto quanto necessitamos também de ajuda e dessa compreensão. O amor é um grande divisor de nossas lutas. É preciso aprender que o perdão se apoia nas virtudes da simplicidade e da humildade.
Sem essas virtudes da simplicidade e da humildade, eu não construo as demais virtudes. Ela é a base de tudo. Nós estamos num processo de construção, mas todo movimento dentro da simplicidade e dentro da humildade que eu faço é aonde eu consigo verdadeiramente sedimentar as construções que eu preciso fazer. Porque é só eu olhando para mim e compreendendo que eu sou um ser espiritual, imperfeito ainda, que ainda possuo dificuldades, mas eu trago grandes potencialidades. Já construções que eu já fiz ao longo desse percurso, para que elas possam ser acionadas nesses momentos de relacionamento com o outro, com o meu próximo. E a segunda coluna é a caridade, que sustenta o Evangelho de Jesus. Então, a caridade é um processo didático da mais alta expressão divina. Olha que interessante, da mais alta expressão divina. Então, todo movimento na caridade que eu faço é uma expressão altamente divina. Olha a importância da caridade. Por meio dela, somos capazes de descobrir as energias de nossos sentimentos para o nosso processo evolutivo. Ela nos auxilia a descobrirmos essas energias dos nossos sentimentos. A raiva, o ódio, a mágoa, a indiferença, a vaidade só são corrigidos quando passamos a descobrir o valor do próximo. Quando eu valorizo o próximo, é onde eu abro campo e condições para trabalhar essas dificuldades. Porque sem o próximo eu não consigo. Sozinho eu não consigo trabalhar a raiva. Eu não consigo trabalhar o ódio, a mágoa, a indiferença. Não consigo. Sozinho. O outro aciona essas dificuldades em mim. E daí é que eu percebo essas energias doentes em mim que precisam ser trabalhadas e modificadas. Então a caridade é a maior força de educação que o Espírito recebe, que nós recebemos, dando-lhe oportunidade de se perceber e descobrir o valor do outro. O valor da vivência e da aplicação dos ensinamentos de Jesus. Porque através da caridade é onde eu ponho em prática o que eu sedimentei dos ensinamentos de Jesus em mim, o que eu estruturei, é através da caridade. Ela nos aproxima do perdão, renova nossas energias mentais, nos ensina verdadeiramente a amar a Deus. Porque quando eu pratico a caridade, faço esse movimento dessas energias, eu me aproximo cada vez mais de Deus. E eu começo a compreender o amor de Deus comigo. E o que é amar a Deus? Porque amar a Deus é amar o próximo. Quando eu amo o próximo, eu estou amando a Deus. Quando eu socorro o próximo, quando eu compreendo, quando eu me calo, muitas vezes, numa necessidade, é quando eu estou amando a Deus. São todos movimentos de amor a Deus. Nos coloca em frente dos nossos irmãos, que sem dúvida é o grande instrumento das nossas mais expressivas mudanças. Sem nos relacionarmos, não nos modificamos. O outro que aciona as nossas dificuldades, mas também aciona as nossas potencialidades. Precisamos estar atentos a isso. Temos muito a dar. Muito. É que nós ainda não nos conhecemos verdadeiramente e não acionamos conscientemente essas potencialidades. Muitas vezes acionamos sem consciência. Mas o trabalho importante é que nós possamos acioná-las conscientemente. Porque a hora que nós depararmos com uma situação
difícil que vai nos acionar as nossas dificuldades, é aonde que eu tenho que usar essas potencialidades que eu trago, são as qualidades que eu já possuo, que eu já tenho de caminhos, né, de construção muito bem percorridos, que vai me auxiliar e vai me dar a estrutura de aí sim encarar a minha dificuldade frente a frente, através do relacionamento com o meu próximo, que é porque é ele que está nos acionando, né? E tudo isso nós chamamos de fluxo da vida. Então, viver é um desafio constante, em que as lutas presentes se apresentam como estímulos que modificam os diversos campos dos sentimentos. A todo momento na nossa reencarnação, nós somos estimulados a nos modificarmos os sentimentos, a todo momento. A doutrina espírita tem suas lições pautadas no cristianismo, para dar a nós espíritos uma nova visão da vida. Então, a doutrina espírita tem uma grande importância para nós nesse momento. Precisamos valorizar nesta reencarnação que estamos junto da doutrina espírita, para nos trazer o conhecimento estruturado para que eu possa ter condições de acionar a razão e aí sim trabalhar os meus sentimentos. Não podemos mais viver sobre o véu da ignorância, perdendo a oportunidade que a reencarnação nos propicia. A hora é de observar o que se passa em nossa intimidade mental. Daí a pandemia. A pandemia é um instrumento de Deus para que nós possamos nos voltarmos para a nossa intimidade, para que nós possamos olhar a nossa intimidade mental, aonde está o nosso desequilíbrio que trouxemos para ser reequilibrado. A lição trazida por Jesus não pode mais ser postergada. É necessário refletirmos com mais atenção no que ela nos propõe. Não dá mais, os tempos são chegados da transição, não dá mais para a gente deixar para depois. O trabalho precisa ser feito agora. O trabalho é na nossa intimidade. E nós estamos sendo convidados o tempo todo. E aí nós temos as oportunidades reparadoras ou educativas na nossa reencarnação. E uma delas é a nossa família, que é um conjunto de espíritos responsável pela nossa organização mental e a modificação dos nossos sentimentos. Então, a família é um conjunto de espíritos. Nós estamos todos ligados. E dentro de uma família, nós vamos ter os espíritos que nós temos mais afinidades e outros menos afinidades. Mas são esses espíritos que vão nos acionar o tempo todo, para que nós possamos observar o nosso pensamento e nos reorganizarmos mentalmente. O que vale lhe pedir atos mais afetivos, com finalidades educativas e mais amorosas. Dos nossos familiares, não temos como escapar, vamos dizer assim, desses relacionamentos. É uma grande oportunidade. Eu posso não querer e me afastar, mas eu preciso ter consciência de que quando eu faço isso, eu perco a oportunidade reparadora. E uma outra oportunidade é a religião. Porque a religião ela tem uma importante ação na estrutura do nosso pensamento. Quando consegue ampliar o entendimento da responsabilidade que seja viver. Porque a religião nos traz isso. A doutrina espírita, o lado da religião, nos traz isso. Que ela promove, né, expressivas reflexões no pensamento em relação às nossas construções mentais. Porque ela estimula o tempo todo a nós refletirmos. A doutrina espírita nos traz o tempo todo a reflexão.
o convite para que possamos refletir, né, do ser espiritual que nós somos e o que precisamos fazer para nos transformarmos. Precisamos caminhar com fidelidade. Amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Nos disse o Espírito da Verdade, através do Kardec. Então, amai-vos vem em primeiro lugar. Em segundo, instruí-vos. Por que amai-vos e instruí-vos? Porque a gente precisa ter o equilíbrio do conhecimento e do sentimento. Não adianta eu ter só conhecimento e não ter sentimento. É como se fosse, a gente imaginar agora uma borboleta. Uma asinha é o sentimento e a outra asinha é o conhecimento. Então, as duas precisam estar equilibradas para que a gente tenha condições de acionar a nossa razão e acionarmos na nossa intimidade, lá na nossa intimidade, na nossa consciência, as leis divinas. Entramos no tempo de seriedade, de mantermos o pensamento fiel aos ensinamentos dessa doutrina de luz, que é a doutrina espírita. É um momento de seriedade. Amai-vos. Foi assim que o Espírito da Verdade nos trouxe? Primeiro, como eu posso amar ignorando o outro? Distanciando-se dele sem perceber as suas dores, suas necessidades, angústias e aspirações. Como eu posso amar? Não tem como. Como é que eu vou construir o amor em mim se eu não me relacionar com o meu próximo? É tempo de quebrar o orgulho. Precisamos ampliar os campos sublimes da solidariedade. E nós temos a grande oportunidade para isso. O tempo todo nós somos estimulados a ser solidários, a sermos fraternos. O tempo todo. E feliz daquele que consegue compreender isso e se esforça em ser solidário e fraterno, porque ele está preparando o campo vibratório do seu perispírito para que ele possa retornar na condição de regeneração do planeta Terra. Porque só vamos conseguir retornar para a Terra na condição de regeneração quando estivermos reequilibrados das vibrações de fraternidade e solidariedade, porque é o que vai prevalecer nesta era de transição. Vai existir ainda um mal, mas não um mal intencional. Um mal por ignorância ainda, porque ainda estamos em caminhada de aprendizado. Mas nós vamos ser muito mais fraternos e muito mais solidários e vamos compreender muito mais o nosso próximo. A fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso Pai para conosco. Isso está no Boa Nova, Humberto de Campos. Nós não podemos duvidar da fidelidade de Deus para conosco. Não podemos duvidar que o nosso planejamento reencarnatório é um plano de amor divino, um plano de Deus de amor conosco. Tudo o que acontece dentro da nossa reencarnação, nessa nossa encarnação, primeiro, é o nosso melhor momento. E segundo, tudo o que acontece é para que nós possamos desenvolver em nós o amor. Para que nós possamos aprender verdadeiramente a amar.
Então, nós somos convidados o tempo todo a amar os nossos próximos, nossos entes queridos, nas situações em que vivenciamos no nosso dia a dia, na casa espírita, no nosso trabalho profissional, aonde for. O tempo todo nós estamos sendo convidados a amar. E aí, eu consigo amar verdadeiramente? Eu consigo me renunciar para o outro? Verdade, alimento divino. O Evangelho de Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. Nós espíritas não podemos ter dúvida nenhuma disso. Nenhuma. Não podemos duvidar de Jesus. Em nenhum momento. Porque ele traz assim: conheceremos a verdade e a verdade vos libertará. Isso Jesus nos falou. Está lá em João 8,32. Então, nós precisamos procurar elaborar novas construções em nós. Precisamos ampliar a nossa visão em relação à verdade, em relação à vida, a verdadeira vida, que é a vida do espírito, não do corpo. Viver as lições do Mestre Jesus é trazer luz à inteligência e à razão. Então, quando nós vivenciamos essas lições de Jesus, do Evangelho, nós trazemos luz para nós. É necessário que nós percebamos quais são as nossas dificuldades que enfrenta no meio que nós vivemos. Porque no meio que nós vivemos é onde elas são acionadas. Então precisamos ter o conhecimento dessas dificuldades, aonde vivemos. As dificuldades de relacionamento, o que o outro provoca em mim. Porque assim, o outro, na verdade, é só um instrumento. Porque quando ele provoca uma determinada, por exemplo, a raiva, a cólera em mim, não é que ela está no outro, ela está dentro de mim. Por isso que ela vem à tona, porque está dentro de nós. Então, quando eu sou acionado no meu egoísmo, na minha vaidade, por exemplo, é porque ela está dentro de mim. O outro é só instrumento. E eu preciso compreender isso para que eu possa vivenciar bem a minha reencarnação ao ponto de verdadeiramente eu cumprir o objetivo do meu planejamento reencarnatório, que é me reequilibrar. Eu trago aquilo que está desequilibrado em mim e reequilibro para que eu supere essa dificuldade. Ela vai estar lá guardadinha, mas ela não pode mais pulsar vibratoriamente numa intensidade maior do que uma construção no bem. Então, as construções no bem que eu faço é como eu fosse tamponando essa vibração. Então, eu vou modificando essa intensidade de vibração. Então, eu abafo essa vibração e a construção luminosa que eu faço começa a ter uma intensidade de vibração. Então, o planejamento reencarnatório ele tem o objetivo de nos educarmos. Esse é o principal objetivo, é a nossa educação, para que a gente possa restaurar as energias doentias presentes no nosso contexto perispiritual. Então eu reencarno para reequilibrar todo esse contexto meu perispiritual. E aí temos os caminhos, né, para essa ascensão espiritual. E o que é o caminho anunciado por Jesus? É o despertar do espírito. Precisamos despertar que somos um ser espiritual, criado por Deus e amado por Deus.
o amor e a caridade são colunas essenciais do caminho indicado por Jesus. Nele não há controvérsias de respeito e nem deslealdade. O Mestre Jesus nos deu o caminho como uma forma de realizarmos nossas escolhas diante do seu sublime código de conduta. Eu busco o Evangelho, trago ele no meu conhecimento. Mas a decisão, se eu vou mudar a minha postura e a minha conduta em alinho com esses ensinamentos, é minha. Eu decido se eu quero ou não. O trabalho no bem é extremamente importante também porque ele estimula o pensamento. Estimula o nosso pensamento a realizar novas conquistas espirituais. E ele contribui para o processo saneador dos nossos sentimentos que provocam as nossas dores. Por isso a importância no trabalho no bem, qual seja for. E a Era Nova, né? O que é essa Era Nova? E aí ele traz assim para nós: chegou o novo tempo para o Espírito. Chegou um novo tempo. Jesus anunciou o reino de Deus lá atrás. E a doutrina espírita só vem nos mostrar como compreender esse reino de paz e harmonia. Nós já estamos na Era Nova. Ela já se iniciou lá atrás com Jesus. Agora, aonde nós vamos sentir essa Era Nova? Dentro de nós. Ela é interna, ela não é externa. A Era Nova, nós não vamos ver externamente, com os olhos do corpo. Nós vamos ver com os olhos do Espírito. É dentro de nós. Quando eu me transformo, quando eu me modifico, quando eu luto contra as minhas dificuldades e luto para transformar, é quando eu implemento essa Era Nova, que é a Era de regeneração. E aí temos que compreender as leis divinas. O que são as leis divinas? O Espírito, ele só está, Leon Denis, né, nos traz no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. O Espírito só está verdadeiramente preparado para a liberdade no dia em que as leis universais, que lhe são externas, se tornem internas e conscientes pelo próprio fato de sua evolução. Aqui, Leon Denis está trazendo para nós interno e consciente. No dia em que ele se penetrar da lei e fizer dela a norma de suas ações, terá atingido o ponto moral em que o homem se possui, domina e governa a si mesmo. Não tem como. Se eu não trazer isso na minha intimidade e fazer de uma forma consciente para a minha evolução, eu não tenho como acionar a minha consciência e entender e compreender as leis divinas. Porque as leis divinas não é só você, de repente, estudar o que está escrito ali, o que ela diz. Eu preciso sentir a lei divina em mim. E a única forma de eu sentir é trazer isso dentro de mim. São essas mudanças de ações, de postura, de pensamento, o esforço da mudança de pensamento, porque possuímos vícios mentais que precisam ser trabalhados. Vai acontecer, porque nós trazemos esses pensamentos de muitas encarnações, esses pensamentos doentes. Não é fácil quebrar.
Mas qual que é o trabalho? O que a doutrina espírita nos convida e nos estimula a nossa vontade, para que nós possamos o combate desses pensamentos o tempo todo. O tempo todo. Essa é a espada que Jesus nos trouxe. Que ele disse que ele não trouxe a paz e trouxe a espada. É a espada da luta íntima. E ela é dolorida. Ela nos fere. Porque nós vamos encarar nós face a face. E o momento é agora. É esse. Nós estamos sendo convidados e estimulados o tempo todo para esse trabalho. E ao desencarnarmos dessa encarnação, nós que estamos na doutrina espírita, nós não podemos dizer que não sabíamos. A doutrina espírita é maravilhosa, ela traz uma amplitude de conhecimento, né, uma clareza, né, dos ensinamentos de Jesus, uma clareza das leis divinas. Porém, ela nos traz uma grande responsabilidade, um grande comprometimento, um grande compromisso que nós temos de trabalho, do trabalho da era nova. Isso é ser o trabalhador da última hora. É a minha autoiluminação, para que a minha postura se modifique e eu seja exemplo para os meus irmãos. Não aquilo que eu falo. Eu preciso ser coerente com a minha fala. Eu preciso ser coerente com o conhecimento que eu já possuo com a minha postura. Eu não posso dizer que eu não sei, que eu não sabia que eu precisava amar os meus familiares, independente de como eles são. Porque dentro do nosso planejamento reencarnatório foi designado essa reencarnação para que eu reencarnasse junto desses espíritos que vão acionar em mim essas dificuldades, mas também as minhas qualidades, as minhas potencialidades. Olha que perfeição! Deus é tão bondoso, é tão amoroso conosco, que ele cria um plano, né, uma família, para que a gente possa ter maiores e melhores condições de aprendermos a amar. E mesmo aqueles familiares que nos abandonam, né, muitas vezes os pais, né, que acabam nos abandonando, não tem problema. Só o fato da oportunidade que esses pais nos deram para reencarnarmos, se a gente olharmos como uma grandiosidade, como um ato verdadeiro de amor, independente se a gente está junto ou não, olha a grandeza disso. Porque para você nascer, precisou de outros dois espíritos. Precisou. E se você não nascesse aqui, reencarnasse, ia ser muito mais difícil, né, acelerar esse processo de reequilíbrio. Porque no plano espiritual nós nos reequilibramos, sim, mas muito mais difícil, muito mais lento do que aqui. Porque aqui eu esqueço. Tem a bênção do esquecimento. E aí eu reencarno junto num desafeto de um inimigo, entre aspas, que eu preciso me realinhar. Sem saber que ele é meu inimigo. Para que eu mude esse relacionamento, através do relacionamento, eu mude essas vibrações. E aí eu preciso tomar a decisão. Nós estamos no tempo da decisão pela verdade. Sair da filosofia para vivenciarmos a verdade,
amorosa que sustenta a vida do espírito. Não dá mais para a gente filosofar a doutrina espírita. Nós já temos o conhecimento da doutrina espírita. Nós já temos o conhecimento da verdade. Se eu não vivenciar a doutrina espírita na minha intimidade, não adianta, não vai adiantar para nada. Só vou perder tempo. O tempo hoje é para a gente se auto-iluminar. Sair dos torvelinhos que a ignorância nos cegou para sentir a grandeza da luz divina em nossa vida. Os caminhos que nos levam a Jesus são pedregosos, estreitos, e pede a cada um serenidade, simplicidade e confiança. Seguir Jesus, os ensinamentos de Jesus, na atual condição evolutiva do planeta Terra de provas e expiações, não é tarefa fácil. É difícil. É desafio. A gente passar pela porta estreita é difícil. Não é fácil. Por isso que são poucos. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Agora, eu quero ser escolhido, não sei vocês. E eu estou na luta. Sei que tenho grandes dificuldades. Tenho já compreensão das dificuldades que eu carrego. E de forma consciente eu sei quando eu acerto e quando eu erro. E eu preciso ter a responsabilidade na hora que eu erro de assumir e fazer diferente. É necessário. Porque se eu não fizer isso com o conhecimento da doutrina espírita, que já possuo, o conhecimento da verdade de Jesus, da vida como espírito que sou, é hipocrisia, é incoerência. E eu não posso mais ser incoerente. Eu não posso ser mais hipócrita. Por isso que traz dor. Porque muitas vezes eu vou me reconhecer como incoerente e como hipócrita. Porque eu já possuo conhecimento e às vezes não consigo fazer. Mas é importante que eu sinta essa dor, porque o que vai acionar, eu não quero mais sentir essa dor. Então, quando eu não quero mais sentir essa dor, eu busco a cura. Eu vou buscar aquilo que vai me tirar a dor. Então, a importância disso. Então, nós estamos, né, num momento de decisão. Nós espíritos que estamos reencarnados no planeta Terra, nesse momento é o nosso momento de decisão. Eu preciso decidir o que eu quero. Eu preciso decidir. E aí Jesus nos traz o caminho, né? Que ele fala, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que Jesus falou essa frase para nós? Por quê? Porque Jesus é a materialização das leis divinas para nós. Jesus, quando veio até nós, ele materializou através das suas ações, da sua postura, coerente com a sua palavra. Por isso que ele fala que ele é o caminho. Não é a pessoa Jesus, é o ser espiritual Jesus que está 100% alinhado com as leis divinas. Jesus está num patamar acima da pureza. É um espírito crístico. Como podemos duvidar ou ter alguma dúvida dos ensinamentos de um espírito que está acima da pureza? Não podemos duvidar dos ensinamentos do Evangelho. Ele é o código. Jesus trouxe esse código divino, é o código de conduta que precisamos ter.
Por isso que eu preciso me aprofundar. E eu preciso buscar. Que possamos ter a serenidade de compreendermos que somos espíritos imperfeitos, temos a humildade de reconhecer as nossas dificuldades, mas também temos a alegria de despertarmos para esse trabalho na nossa intimidade, porque traz a dor, mas porque nós estamos doentes. Os nossos pensamentos são doentes, as nossas energias estão doentes, estão desequilibradas. A partir do que eu faço o caminho de reequilíbrio, eu vou sentindo a importância de Jesus na minha vida. E aí eu começo a compreender a Deus. Acho que é isso. Obrigada, Ivan. Obrigada por essa palestra maravilhosa que fala do compromisso do espírita diante do Sim, evangelho, né? Então, agora, pessoal, nós vamos passar para o nosso momento do passe. Depois nós teremos a vibração, que nós faremos por nós e por aqueles que nós entendemos necessitados, e a prece final. Então, eu convido você mais uma vez a fechar os seus olhos, aproveitar esse momento de conexão com o nosso Pai amado, com o nosso Mestre Jesus, com a espiritualidade amiga, e sentir, simplesmente sentir a presença do Mestre Jesus aí, na sua frente, com a mão sobre a sua cabeça, trazendo muita luz de amor, de paz, de reequilíbrio, fortalecendo a tua vontade. Então, Jesus sabe das suas necessidades. Nesse momento, vamos ficar um segundo em silêncio, só recebendo as bênçãos do Cristo em nós. Mestre Jesus, que sabe das minhas reais necessidades e dos meus potenciais, fortalece a minha vontade. Dai-me a tua sabedoria, a tua paz, o teu equilíbrio. Cura o meu ser. Me faz ser esse homem novo, me libertando do homem velho, seguindo o evangelho do Mestre Jesus no meu dia a dia, na minha conduta, para que eu possa ser mais feliz, ser um ser que tenha mais fé, mais coragem, mais caridade, mais bondade para mim e para com o meu semelhante. E então, fortalecidos que estamos nesse momento, que possamos juntos com Jesus iluminar toda a nossa casa, irradiando essa luz de paz e de amor a todos os nossos familiares, os nossos entes queridos, que eles possam receber esses bálsamos amorosos tocando o seu ser. E então, nós vamos convidar Jesus a ir até a casa dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, levando muita luz, muita paz, muito amor. Esse amor que cura, que eleva. E vamos pedir a Jesus que também possa ir conosco, empoderados de toda essa harmonia, de toda essa conexão com o alto, até os hospitais, pedindo a cura do corpo e da alma daqueles que estão enfermos, dos seus familiares, para que eles possam ser amparados. Pedimos a Jesus que vá conosco até os asilos, até as creches, até os presídios, até as ruas onde moram os nossos irmãos desabrigados, auxiliando a cada um na sua necessidade e no seu merecimento.
E então, nós rogamos agora ao nosso Pai Maior que abrace toda a humanidade, envolvendo a todos nós, a cada um de nós, com o seu amor paternal, trazendo a cada um de nós a paz, o equilíbrio, a saúde, a bondade, que possamos nos sentirmos acolhidos por esse Pai que está em nós, que está no nosso semelhante, que está na natureza e que vibra o tempo todo. E então nós vamos agradecer. Muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada, Jesus, espiritualidade amiga, por mais este encontro, por mais estes esclarecimentos. E te rogamos, fica conosco nos amparando, a cada um de nós, em nossas necessidades, na nossa jornada do dia a dia, para que possamos vencer as nossas provas. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a vós ao nosso reino. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. E esteja conosco em todos os momentos, nos fortalecendo, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, Senhor. E obrigada a todos vocês por estarem conosco em mais esta noite, em mais esta live, né? Que elas acontecem às segundas, às 20 horas, às quinta, às 14, às sexta, às 19 e domingo, às 10 da manhã. E nós gostaríamos também de fazer um pedido para vocês. O Irmã Francisca ajudava, em média, 100 famílias. E com a pandemia, quadriplicou esse número. E nós precisamos da ajuda de vocês, desta vez financeira. Os dados bancários do Irmã Francisca se encontram nas nossas páginas do Facebook e do YouTube. Então, aqueles que puderem contribuir, desde já nós agradecemos, porque nós precisamos comprar as cestas prontas para que os nossos voluntários possam entregar às famílias carentes. Então, muito obrigada a todos vocês, que vocês possam ter uma semana iluminada, abençoada, de muita paz e de muito amor. Eu e o Ivan, nosso palestrante dessa noite, agradecemos pela presença e desejamos uma noite maravilhosa para todos vocês. Obrigado, boa noite para todos. Fiquem com Boa Deus. noite, gratidão. Fiquem com Deus.